Oiê, vamos falar de A Ilustre Casa de Ramírez? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder entender um pouquinho mais sobre A Ilustre Casa de Ramírez, mais no sentido de como a gente consegue interpretar esse livro e também até mesmo de como que a gente pode fazer até algumas perguntas a respeito dele, aqui hoje eu vou falar sobre 5 perguntas possíveis a respeito dessa obra para poder te ajudar nos seus estudos. O que eu quero que você entenda é que esse vídeo ele é muito menos focado na ideia de tipo, qual que é o contexto histórico da obra? Porque, fala pra mim o que a gente vai ter de personagens principais. Qual que é o fim dessa personagem? Eu acho que esses tipos de perguntas mais de você abrir um resumo são muito direcionadas para as pessoas que estão fazendo uma leitura de um livro acompanhada ou se não estão fazendo um clube do livro. Aqui eu quero que você entenda mais no sentido de que, tipo, pode ser uma pergunta um pouco mais elaborada no sentido de você está sendo cobrado não só de você ter tido a leitura, mas também a compreensão dessa obra. É lógico que eu acho também válido você saber desses pontos, como por exemplo, qual que é o ano de publicação, quais são as personagens principais, qual que é o clímax da obra, o que vai acontecer do começo até o fim de mudança de perspectiva das personagens, mas eu acho que tem perguntas um pouco mais desenvolvidas e inteligentes a serem feitas a respeito desse livro, que é o que eu tentei trazer aqui. Então, por exemplo, talvez a primeira pergunta que eu acho que seria interessante a ser feita a respeito dessa obra seria de colocar de quais as características do realismo presentes na obra. Cite ao menos 2. É lógico que aqui eu acabei de falar do problema do contexto histórico, mas eu quero que você entenda que muitas das vezes o Eça de Queiroz, ele tem que sim, ele se usa do realismo como um pano de fundo para ele poder escrever as suas obras, mas que nem sempre a gente vai ter todas as coisas sendo especificamente do realismo. Eu acho que tem um problema que é o quê? Ele tem um estilo de escrita e um estilo de composição que faz com que muitas das vezes a gente confunda o realismo com o Eça de Queiroz. Então fica meio problemático por quê? Porque a gente consegue desassociar, por exemplo, o Machado de Assis do realismo. A gente consegue encontrar características dele que são exclusivamente do realismo, mas características dele que não são do realismo e são de sua própria escrita. Mas o Eça de Queiroz é tanto uma personificação do que se tem do realismo que é até meio difícil falar de uma característica que seja exclusiva dele e que não seja também uma coisa que possa ser incorporada pelo realismo. Mas aqui eu quero que você coloque pelo menos a semelhança, porque aí fica uma coisa bem legal de depois você pensar sobre o quê? Quais as diferenças que, por exemplo, talvez existiriam, sendo que o Eça de Queiroz é diferente do realismo. É um bom exercício para você poder também trabalhar, para poder saber o que dentro dessa obra está sendo feito, que faz com que se assemelhe com o que o Eça de Queiroz faz, mas que não necessariamente é realista. De uma segunda pergunta possível, nós poderíamos ter de qual que é o papel de Gonçalo para representar a decadência da nobreza portuguesa. A gente precisa entender que o Gonçalo ele vem de uma família de nobres, que vem inclusive com toda essa parte de Ramírez, com inclusive a sua torre, que é a torre de Ramírez, com qual ele vive por lá. Tem a história do seu também antepassado, que é o Truque Tecindo, que também ele é uma representação da honra e flor de Portugal, mas é perceber também quais são os aspectos que incorporam-se dentro do Gonçalo que mostra por que a gente tem essa decadência? Quais são as hipocrisias? Quais são as partes que ele se importa dentro da sociedade com a sua família e com o seu nome para poder representar? Será que o Gonçalo ele vai ser uma pessoa que está em decadência porque é um infortúnio do destino ou porque ele está atrasado e também os valores de Portugal não são mais os mesmos de antigamente? Então aqui a gente precisa perceber que ao longo de toda a obra, a gente não tem apenas uma evidência ou apenas uma coisa de azar que mostra que a decadência de Gonçalo e também da nobreza portuguesa é apenas uma coisa que aconteceu que ninguém poderia ter previsto. Não, existem várias coisas que mostram do seu comportamento, das coisas que ele valoriza, que vão mostrando que não é apenas uma ocorrência, mas várias coisas que mostram que era mais do que óbvio que aquilo seria um fim para toda essa classe. De uma terceira pergunta possível, para quem também já prestou atenção dentro dessa obra, que a gente tem toda uma história sobre a explicação do Gonçalo Ramírez a respeito de como ele vai tanto escrever uma obra, ele vai depois participar da vida política e depois ele vai inclusive conseguir uma cadeira, a gente vai ter como qual que é a função da novela histórica para se compreender Gonçalo. Nós temos por 2 pontos, que a gente tem a história do Gonçalo escrevendo a sua obra e também do que está acontecendo dentro da novela histórica.
Precisamos entender que muitas das vezes quando vai aparecendo algo dentro da novela histórica, é como se fosse um contraponto do que a gente tem. O que ele acredita como valores, inclusive princípios de moral e ética, do que tem como se contraponto com o seu antepassado. Então, se ele tem um episódio de covardia, muito provavelmente dentro da obra do que ele está escrevendo, vai aparecer um episódio ao qual a personagem de Truque-Tecindo é muito valorosa. Então é perceber que muitas das vezes a gente vai ter como se fosse uma oposição ou como se ele estivesse olhando para um espelho e se avaliando com o que os seus antepassados faziam antigamente e o que ele faz hoje em dia. Assim como também a gente vai ter como situações de amor que enquanto ele também está sofrendo de amor e ele quer se casar, o próprio Gonçalo, nós vamos ter o Truque-Tecindo falando palavras de amor para sua amada, com ele já se realizado porque ele já é casado e tem filhos. Então é perceber que muitas das vezes fica aquela coisa de o que o Gonçalo teria o potencial de ser, o Truque-Tecindo é, e o Gonçalo talvez nunca vá alcançar esse mesmo ideal. Na pergunta número 4, até mesmo continuando com essa ideia da novela histórica, eu acho que é interessante perceber de como o Truque-Tecindo se opõe a Gonçalo. Eu acho que é perceber que não só porque o Truque-Tecindo vai ser também a base do nome de Ramírez, que vai fazer com que muitas das vezes as pessoas conheçam o Gonçalo por conta do nome e não por conta dos seus feitos. O Gonçalo é uma pessoa já nos seus 30 anos, que inclusive dentro da obra já vai falar que ele é um homem calvo, que ele não tem muito o que oferecer, mas que ele fica sempre escondido sobre essa sombra do nome de Ramírez. Ele não é uma pessoa que tem conquistas ou que participou, inclusive que ele está começando a perder dinheiro que não vai ser mais dinheiro suficiente para ele poder se aposentar. Isso é, inclusive, uma das decisões dele de ele entrar na política, que é de ele poder ainda ter dinheiro e ter também uma importância social. Então é perceber que muitas das vezes a gente tem que todo aquele potencial que o Gonçalo poderia ter sido, o Truque-Tecindo, ele consegue alcançar esse ideal. Então talvez pontuar essas partes de como que a gente tem essa oposição entre Gonçalo Ramírez e o Truque-Tecindo Ramírez seria uma boa ideia de poder conseguir lembrar nos seus estudos. E por fim, quando a gente teria a nossa quinta pergunta, que eu acho que é uma das mais importantes de todas, seria que quando ao final da obra, quando o Gonçalo ele retorna da África com dinheiro e com inclusive talvez com a promessa de se casar com uma das meninas que ainda ficou em Portugal, seria de como que Gonçalo é uma analogia a Portugal. A gente tem inclusive com o final da obra de uma das personagens falando que o Gonçalo lembra ele de uma personagem muito carinhosa e muito querida dos portugueses, que é o país de Portugal. Eu acho que pensar nisso, né, de como que a gente tem o Gonçalo como uma figura de nobreza, como uma figura que fica no passado, que tem valores que são maleáveis, como por exemplo, ele também, ele entra na política, mas para entrar na política ele precisa deixar de ter uma inimizade contra um dos amigos que ele tinha antigamente, que depois virou seu inimigo, e aí ele tira essa fachada de ser o inimigo. Então é pensar de como que a gente vai ter que a representação de Gonçalo é a representação de Portugal. Eu acho que anotar essas semelhanças e anotar o que o Eça de Queiroz está criticando socialmente e historicamente de Portugal pode fazer com que valha muitos pontos para você na sua interpretação dessa obra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, 5 possíveis perguntas a respeito da obra. É lógico que eu acho que tem muitas outras perguntas bem possíveis a respeito dessa obra, como, por exemplo, de perguntar do Barão, que também existe dentro da obra, de perguntar também da irmã da Piedade, que tem também dentro da obra. Eu acho que tem várias outras coisas, como, por exemplo, a gente vai perceber até mesmo desse inimigo do Gonçalo que aparece na obra, que seria uma análise interessante também dessas fachadas, dessa compreensão, até mesmo o que significa a torre, né, de Ramírez e o chicote também depois que o Gonçalo ele pega depois para poder encarar um valentão. Mas eu acho que tem perguntas que são um pouco mais pontuais e perguntas que são um pouco mais complexas, mas eu acho que essas perguntas, para mim, se eu fosse perguntar para os meus alunos em uma prova de literatura ou que eles tivessem que focar, eu acho que eu diria essas para que ele ficasse um pouquinho mais tranquilo do que o que poderia ser cobrado. É um livro bem extenso, bem difícil de ler, não é tão agradável de se ler também. Eu preciso confessar que, apesar de eu ter lido, eu não achei ele um dos melhores coisas que eu li também realmente
ao longo dos meus anos como professor de literatura. Mas, inclusive, eu também quero saber de você, se você tem alguma dúvida, algum pedido, alguma reclamação ou alguma coisa que você queria saber sobre também a Ilustre Casa de Ramírez, o que poderia ser de pergunta possível ou também de outras perguntas. Escreve nos comentários por gentileza. E também, se você quiser saber um pouco mais de Ilustre Casa de Ramírez, de você tá pensando em querer ler, você ainda quer se aventurar para poder fazer a leitura desse livro, tem também aqui esse vídeo ao qual eu fiz 5 coisas que você precisa saber antes de ler esse livro, que eu acho que é bem interessante para você poder conseguir saber antes de fazer essa leitura, ou se não, se você quiser já saber o que acontece em cada um dos capítulos, entender um pouco mais de como que você pode se aventurar sobre o que significa, o que se interpreta e também o que se representa em cada uma das partes dessa obra, tem o meu resumo a respeito de A Ilustre Casa de Ramírez, de capítulo por capítulo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!